Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Já estamos há 8 dias de Atos, aprendendo com os apóstolos, vivendo deles. Bom dia, vamos lá? Deus abençoe a semana de vocês, a nossa semana, que ela seja uma semana abundante, cheia da graça de Deus. Atos 8. A perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os lançava na prisão. Filipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciavam a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Simão Mago. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. Ele dizia ser muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas, o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E em seguida, Filipe ia por toda parte observando, maravilhados, grandes sinais e milagres que foram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado conforme a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder para que a pessoa que sobre eu puder a mão receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça você com seu dinheiro. Você pensa que com poder pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez lhe perdoe do mau pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso em pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que eu não me aconteça nada do que vocês me disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho a muitos povoados samaritanos. Felipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada deserta, e desce de Jerusalém a Gaza.
Ele se levantou e partiu no caminho e encontrou um eunuco etíope, um oficial importante carregado de todos os tesouros de Candace, rainha de Etíopes. Este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o livro do profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou a Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, quem é o profeta que está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo-se pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha a água aqui. O que me pede de ser batizado? Filipe disse: você pode crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que a carruagem de Filipe. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho a toda a cidade pelas quais passava. Uau! O texto de Apocalipse, Atos 8, começa falando sobre a perseguição da igreja. A igreja, depois que Estevão morreu, ontem a gente falou sobre a morte de Estevão, e depois que Estevão morreu, a igreja foi dispersa, mas os apóstolos continuavam pregando. E aí, tem um deles chamado Filipe. Ele começa a fazer uma grande obra. Ele vai a Samaria e ele começa a perceber que ali aquele povo precisa e carece da misericórdia de Deus. Lá em Samaria ele conhece um mago. Esse mago ele fazia alguns milagres, né? Milagres não, ele fazia algumas magias e as pessoas achavam que aquilo ali era porque ele era de Deus. Só que não. Ele mentia, ele fingia e ele enganava. E pela palavra de Filipe, ele foi convencido do evangelho e ele desceu-se às águas. Ele e toda aquela cidade. Então, como aquela cidade tinha sido alcançada, eles pediram, todos os apóstolos fizeram reunião. Os apóstolos são os 12 que andavam com Jesus. 11, né? Porque Judas não. E Matias. Então, eles mandaram João e Pedro até essa cidade de Samaria para poder ver o que estava acontecendo e ajudar Filipe no ministério. Quando eles chegam lá, esse mago, ele viu o poder do Espírito de Deus, porque pelo Espírito de Deus as pessoas eram curadas, as pessoas eram livres, as pessoas eram libertas, as pessoas falavam línguas estranhas, as pessoas faziam coisas extraordinárias. As pessoas eram alcançadas, a alma era tirada do cárcere do inferno e era levada para o céu. Então, o que acontecia aqui? Nesse momento, vocês verem, depois que ele recebeu a palavra, depois que ele foi batizado, ele faz uma proposta a Pedro e a João. E eu vou ler para vocês a proposta. Vendo Simão, que era o nome desse mago, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro disse: pereça você e o seu dinheiro. Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado. Nem todo mundo que diz que é de Deus, de fato é de Deus.
Eu assisti um filme, eu vivo falando desse filme aqui, chamado O Livro de Eli. Para mim, é o melhor filme do planeta. Ele mostra a vida do pós-apocalipse. E tem um homem lá, o mal, o principal mauzão lá, ele. A vida dele é correr atrás da Bíblia. Porque ele queria a Bíblia para poder ter poder sobre outras pessoas. Quando ele era criança, ele era de uma igreja em que o pastor usava a Bíblia para persuadir pessoas. Então, o que ele aprendeu é que aquilo ali trazia poder e as pessoas faziam o que o outro queria através da palavra, né? Então, a guerra dele era querer roubar uma Bíblia de algum lugar. Porque, assim, o filme começa depois que todas as Bíblias foram queimadas. Não tinha palavra. Aconteceu o Apocalipse e depois do Apocalipse, todas as Bíblias foram queimadas no filme, tá, gente? E aí, a vida dele era pegar os capangas dele e fazer com que os capangas dele corressem atrás da Bíblia. E uma vez, e as pessoas não sabiam ler. A leitura saiu-se do mundo. E um dos capangas um dia virou para ele e falou assim: a gente te traz tantos livros, para que você quer mais esse livro da capa preta com uma cruz na frente? Para quê? Aí ele falou, ele pegava ele assim: esse livro traz poder, esse livro é poderoso, esse livro faz as pessoas fazerem o que você quer. Eu quero poder, eu quero muito poder. E aí ele conta a história dele, de que quando ele era criança, ele participava de uma igreja, e nessa igreja o pastor tirava tudo das ovelhas, e era isso que ele queria fazer. Ele queria usar a palavra para poder ter poder em cima de outras pessoas. E ao que me parece até que eles retrataram esse Simão aqui, né? Esse mago, que ele queria pegar a palavra, porque ele sempre usou, né, de argumentos e ele usou de magia para poder persuadir o povo. Então o povo já achava que ele era poderoso. E aí a gente vê que não é um arrependimento tão verdadeiro e genuíno assim. E ele vem com essa raiz de iniquidade. Isso é o que acontece quando você se encontra com Jesus sem mudar a sua identidade. Quando a pessoa se encontra com Jesus sem que ela tenha sua identidade mudada, a raiz de iniquidade que ela já tinha continua. E aí o que acontece aqui? Ele escuta a palavra, ele crê, a Bíblia é clara que ele também foi batizado, então as pessoas, poxa, ele também, né, é uma pessoa de Deus. E daqui a pouquinho ele está pedindo, ele está querendo comprar o poder do Espírito Santo de Pedro e de João. E Pedro e João falam assim com ele: você vai morrer, você vai perecer com seu dinheiro. Como é que você pode querer comprar um dom de Deus com seu dinheiro? E aí ele cai sobre ele um grande temor e ele pede que Pedro e João orem por ele. E aí eu já não sei, né, como é que fica o coração dele aqui nessa história, mas o que eu sei é que se você não se desprender das coisas deste mundo, se você continuar distraído, se eu e você continuarmos distraídos com o lugar de onde a gente veio, o Espírito Santo não é invasor. E o poder de Deus, o dom de Deus, a presença de Deus, ele não vai se aperfeiçoar em nós. A gente tem uma opção. Ou a gente vive, né, um evangelho falso, um evangelho superficial, ou a gente mergulha. Eu vejo uma geração tão superficial, uma geração em que as coisas do mundo tá tudo bem, comum. A gente está dentro da igreja e a gente se esquece que estar com Deus não é necessariamente estar dentro da igreja. A gente precisa voltar à prática das boas obras, porque senão daqui a pouquinho a gente tem Deus, a gente conhece a palavra, a gente é de Deus. Na verdade, a gente está fingindo que é de Deus, porque a gente está se comportando feito esse mago, que ele queria poder, ele só queria estar com o Espírito Santo, porque ele queria, de novo, ter dinheiro das pessoas. Queria de novo o evangelho para satisfazer o coração dele.
Será que a gente tem vivido o evangelho que é só para satisfazer o nosso coração? Será que Deus só presta se Ele realizar o desejo do meu coração? Será que Deus só presta se Ele realizar o desejo do seu coração? E se Deus não conceder a tua petição, como é que fica a tua adoração? Será que você está aqui? Será que você está me ouvindo só para Deus conceder o teu desejo? Ou você está aqui por causa de uma adoração verdadeira e genuína? Não, então eu vou levantar, eu vou estar com Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, porque eu quero isso. E se Deus nunca te der, como fica a tua adoração? E o dia que Deus te der o desejo do seu coração, e o pós-dia, e o pós-tempo, você vai se afastar da presença dele? Será que você está pronto para viver o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno? Será que o tempo oportuno de Deus não chegou na sua vida ainda? Porque a tua adoração é somente sobre o desejo do seu coração? É somente sobre as coisas que você quer, que você pensa? Ou você adora a Deus por causa do céu? Há um convite de Deus para a nossa vida todos os dias, para que a gente o adore por causa do céu, em espírito e em verdade. E a palavra de Atos 8 termina com Filipe e o etíope. O etíope não era um judeu, e ele era um homem de outra cidade, e ele estava amando da rainha dele, e ele estava no caminho, e Filipe viu um homem na carruagem, diferente. Ele viu que ele estava lendo o livro, e o anjo do Senhor apareceu para ele, e o Espírito de Deus, disse a Filipe: aproxime dessa carruagem e acompanhe. Quando ele chegou lá, ele estava vendo que ele estava lendo o livro de Isaías. E Filipe vira para ele e fala assim: o que você está lendo? Aí ele: eu estou lendo o livro do profeta Isaías. Aí ele: você está entendendo o que está escrito aí? Aí ele: não, eu não estou entendendo, porque não tem ninguém que me explique. Ele olha, tá vendo essa pessoa? Essa passagem que está dizendo assim? Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante de tosqueadores. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a tua vida foi tirada da terra? Ele estava lendo a parte de Jesus morto na cruz. E aí Filipe prega o evangelho. Ele perguntou, porque o eunuco fala para ele, né? Filipe, me fala, por favor, quem é esse profeta que ele está falando? Ele fala: oh, é Jesus. Ele de fato aconteceu isso, então ele conta tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu. E na hora que ele é eunuco, ele é convencido pela palavra do Evangelho, pela palavra do Espírito Santo. E ele fala: não, então eu quero sim, eu quero ser de Cristo. Eu quero, eu sou convencido. Né? E eles vão seguindo, e eles veem assim um pouquinho de água. Ele fala: o que me impede de ser batizado? Aí ele: nada. E ali ele desce as águas. E o Filipe o batizou. E depois que ele saiu das águas, o Espírito do Senhor ainda pegou o Filipe e tirou ele de lá. Gente, são coisas extraordinárias que a ciência não explica, as pessoas não explicam. O eunuco viu que aquilo ali era algo de Deus, né? O Espírito de Deus o arrebatou daquela cidade, o levou para outra, e Filipe chegou de repente em outra cidade. E o eunuco já não viu mais. E o Filipe, ele saiu em Azoto, que era uma outra cidade, indo para Cesareia. E ali ele saía pregando o evangelho e contando as coisas e convencendo as pessoas. Porque quem convence é o Espírito de Deus. Quem faz com que as pessoas se aproximem das outras por causa do evangelho é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus sai, as pessoas saem junto. Porque o teu espírito se comunica com o meu espírito. A gente precisa entender que hoje
A relevância do Evangelho está no Espírito Santo. No Antigo Testamento, era o Deus Pai, o Deus da guerra, o Deus protetor, o Deus que derramava o Espírito apenas em cima de um profeta, e ele ali comandava toda a nação, Jerusalém, dos judeus. E depois no Novo Testamento veio Jesus para mostrar e revelar o amor de Deus e anunciar o Espírito Santo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele morreu, ele o ressuscitou e ele disse que ele deixaria com a gente o Deus Espírito Santo. E aí, ele foi, no dia que ele foi, o Espírito repousou sobre todos que estavam naquele lugar e aí começou a divulgar, né, a palavra do Evangelho. E o Espírito de Deus, ele está aqui para ser habitado em mim, ele está aqui para ser habitado em você, ele está aqui para descortinar as mentiras do inimigo na minha alma e na sua alma. Hoje a gente precisa clamar pela presença do Espírito Santo, porque é ele quem vai nos direcionar. Se você estiver perdido, cansado, se você estiver sem direção, você pode ter certeza que te falta o Espírito de Deus. De onde você tem se aproximado mais? O Espírito de Deus, ele é o condutor. É ele quem vai fazer com que o seu caminho seja o caminho que Deus quer. O caminho apropriado da presença de Deus. Quem determina o Espírito de Deus? O problema é que o Espírito não habita em casa suja. O Espírito de Deus habita no teu corpo, mas ele não habita se a casa estiver suja. Sempre nós temos um convidado espiritual em nós. Ou é o Espírito de Deus, ou são anjos do mal. A escolha é sempre nossa. O Espírito de Deus só habita em casa limpa, em casa adornada, em casa que tem perdão, sujeição. O Espírito de Deus, ele quer sim ser o condutor da tua história e fazer tudo isso aqui que eles fizeram no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Existem milagres surpreendentes que é você quem vai fazer a partir do momento em que você se desprender das coisas deste mundo, parar de se distrair. Às vezes até a nossa dor quer nos distrair do foco. A gente tem que parar de se distrair com as coisas deste mundo e começar a voltar à prática das boas obras, porque é ali é que vai residir a nossa misericórdia. A prática das boas obras consiste em amar, perdoar, servir, limpar, adornar, ordem, disciplina. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Vai lá e faz. Vai lá e faz. O Espírito de Deus quer fazer coisas incríveis, extraordinárias na minha vida e na sua vida. Em mim e através de mim. Em você e através de você. Foi você que foi chamado profeta desse século. É você que é chamado para se levantar. E agora eu sinto que Deus quer levantar a igreja de uma forma extraordinária, em clamor. É um momento, a gente não pode ser alheio ao momento. O momento é de clamar. Nós não podemos usar o Evangelho só para o nosso deleite, usar o Evangelho só para as nossas vontades, só para as nossas circunstâncias. Vocês veem que quando o Evangelho vai sendo divulgado e as pessoas vão sendo alcançadas, elas vão sendo alcançadas, Deus me dá, Deus me dá. Todo mundo tinha desafio. Você tem desafio, eu tenho desafio, todos nós temos desafios. O Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que conta, não é o Evangelho que vem para o seu deleite. O seu deleite é um presente que o Senhor vai te dar por conta de quem você é. A porta que você quer entrar, se você começar a servir, amar, perdoar, organizar, se disciplinar, se dispor, falar, cuidar, o próprio Espírito abre e faz você entrar lá dentro. Quantas coisas incríveis eu li aqui para vocês. Filipe arrebatado,
Filipe prega, o outro se convence, uma cidade inteira é convencida. Nossa, uau, que coisas malucas e lindas, né? Extraordinárias. Mas isso é porque o Espírito de Deus agia neles e através deles, porque eles não usavam o Evangelho para si, eles usavam o Evangelho para alcançar vidas. Não, mas olha, Poliana, eu até uso, mas não mexe comigo não. Qual vai ser o dia que você vai aprender a engolir sapo? Que dia? Qual vai ser o dia em que você vai aprender a se calar? Qual vai ser o dia em que você não vai debater? Ah, mas eu avisei, porque eu não sei o quê. Tananã. Qual vai ser o dia que você não vai ser rixosa? Qual vai ser o dia em que a palavra eu avisei vai sair da tua boca? Qual vai ser o dia em que você vai ter avisado algo, a pessoa vai ter feito ao contrário e você não vai precisar de falar eu avisei, porque ela vai ser convencida? Que dia você vai querer parar de ter razão? A gente precisa pensar nessas coisas. Hoje é o dia em que a gente vai clamar pela nossa nação. Se possível, faça um jejum. Se incline a Deus. Entre dentro do movimento. Existem homens e mulheres de joelho pelo nosso país. Então a gente combinou, né? Acho que tem umas 2 semanas que nós jejuaríamos e oraríamos toda segunda-feira pelo nosso país. Eu sei que talvez você esteja assistindo reportagem, esteja vendo aí decisões dos seus governadores, prefeitos, esteja com muita raiva, né? Não esteja achando que a situação está tão grave assim, mas tá. Ontem, eu sempre pergunto, né, para os enfermeiros daqui de casa como é que tá. Como é que o bicho tá aí? Como é que o bicho tá pegando? Tá pegando? Ontem a Maiane me disse que do hospital que ela trabalha no hospital particular de Brasília. Eles abriram tantas UTIs que não tem mais UTI para abrir. E então eles tiraram um pedaço do pronto-socorro ontem, no meio do dia, para fazer de UTI. E aquilo me deixou impactada. Não tem maca em hospital particular. Particular. Não tem mais maca. Eles estão tentando comprar maca. Para os pacientes que chegaram lá, precisa de um oxigênio. Estão sentados. Estão no oxigênio sentados, porque não tem maca. Abriram espaço no pronto-socorro para fazer de uma semi-UTI ali. Então, os pacientes que estão ruins, mas não tão ruins, estão ficando ali, né? E os traqueostomizados só estão subindo, né? Depois, se precisar. Então, a gente não pode ser alheio ao que está acontecendo. Isso eu tô falando de Brasília. Tem cidades do Brasil que tá muito pior do que aqui. Então, hoje é um dia que dá sim pra gente tirar um pouco da nossa refeição, dá pra diminuir a porção, dá pra não comer doce, dá pra não tomar café da manhã, pelos que sofrem, pelos que perecem. Tirar o evangelho só do nosso prazer, tirar o evangelho só do nosso deleite, tirar o evangelho só da nossa dor, focar e concentrar naquilo que o Espírito de Deus tem movido os corações. A gente precisa clamar. Isso, tem uma moça falando que seguidora, a situação tá crítica. Tá mesmo. Tá muito crítica, no sul tá crítico. Em Brasília a gente já vai entrar provavelmente essa semana na faixa preta. O negócio não tá fácil. Muito desafiador. Chore pelos que sofrem. Hoje é dia de clamar. Eu tenho um convite para vocês. Hoje nós não vamos clamar pelo desejo do nosso coração. O desejo do meu coração, a minha dor, eu vou guardar ela. Eu vou guardá-la para amanhã. As minhas circunstâncias, eu vou guardá-las para amanhã. Hoje, o meu choro, o meu clamor, a minha oração e o meu jejum vai ser pelos que sofrem.
vai ser pelos que perecem, né? E por fim, a gente precisa orar também pelos nossos governantes. Poliana, não votei em ninguém que está lá no poder. Tudo bem, querido. Você pode até não ter votado, mas ele está lá. E a gente precisa que o Espírito de Deus se aposse deles, sabe? Se a gente é de Deus, se a gente acredita em Deus, se a gente vive para Deus, a gente tem que acreditar que o Espírito de Deus vai tomar o seu governador. Olhando, meu governador só faz maluquice, gente. Às vezes eu acho que o meu também. Poliana, o presidente só fala besteira, gente. Coitado dele, oh meu Deus. A gente precisa de clamar. Então hoje a gente precisa de fazer 2 clamores muito sérios e jejuar por 2 motivos. O primeiro clamor que a gente precisa de fazer é por quem sofre, é por quem perece, é por quem está numa UTI, é por quem agora não tem certeza se vai ter ar. Meu Deus, imagina você não ter certeza se você vai ter ar. E você está podendo respirar aí na sua casa. Segundo o clamor, é pelos nossos governantes. A gente precisa orar pelo governador, precisa orar pelos prefeitos, pelo nosso presidente. A gente precisa muito, tem muito problema político e a gente sofre. Eles ficam guerreando para ver quem tem mais poder e a gente que sofre. A gente tem que entender, né, que nessa briga política deles, quem perece é o povo. Então a gente vai pedir para que o Espírito de Deus se aposse deles. Hoje a gente viu o quanto o Espírito de Deus pode alcançar a vida de alguém e mudar uma trajetória. Se o Espírito de Deus foi capaz de alcançar uma cidade toda em Samaria, ele é capaz de alcançar o teu prefeito, o teu governador e o nosso presidente. Eu tenho certeza absoluta que as coisas podem mudar, as coisas podem ficar alinhadas e eles quererem o bem da nação. Mas isso o povo de Deus precisa clamar. A gente vai subir isso como incenso ao Senhor. Vamos subir a nossa oração e nosso jejum. Lá no livro de Apocalipse diz que a oração ela sobe como incenso suave às narinas do Senhor, né? E por fim, são 3 coisas. Vamos orar para que o Senhor proteja o nosso arraial, para que o Senhor proteja os nossos parentes, para que o Senhor proteja os nossos familiares. Eu tenho familiares, né, bem doentes, eu tenho 2 avós idosos, então assim, todo mundo tem alguém frágil na família, todo mundo tem alguém por quem lutar. E se você não tem, eu sou uma das únicas pessoas da minha família que pegou o Covid. Eu fiquei 15 dias isolada dentro do meu quarto para ninguém pegar. E ainda assim, que eu sou jovem, saudável, foi muito desafiador e está sendo. Eu peguei esse negócio em outubro. Até hoje eu tenho pós-Covid, até hoje eu tenho sintomas, até hoje eu tenho que tomar suplementação por conta do pós-Covid. E todo mundo que pegou sabe que ainda tem sintoma. Se para mim, que sou uma mulher forte, que treino na academia, que como saudável, né, é um desafio todos os dias. Ontem eu estava dormindo e eu estava sentindo o gosto do Covid na minha boca. Meu Deus, ontem à noite. E aquilo me gerou um temor no meu coração. Hoje eu acordei, o primeiro respiro, eu tinha bem aqui, desse lado, o cheiro do Covid. Bem aqui, tá vendo? E meu Deus, só ontem eu tava conversando com uma amiga minha que ela se curou do Covid tem 3 dias, tava super feliz, mas ela falou, eu sinto o cheiro do Covid. Eu falei, pois é, agora você sabe o que eu sinto. Tem um cheiro, tem um gosto, e o cheiro é ruim, o gosto é péssimo. Isso é para quem não tem sintomas praticamente, né? Para quem pegou uma cepa leve, para quem não foi tão invadido. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem 5 meses quase, tem 5 meses que eu peguei Covid. E o gosto daquilo é horrível, eu não tô com gosto agora, mas eu tô com cheiro, desde que eu acordei. Então assim, a gente precisa de saber que é sério, independente de toda a confusão que a gente esteja vivendo, né? Eu não sou a favor de fechar nada, fechar comércio, as pessoas têm que trabalhar, né? Mas eu sou a favor do clamor.
Eu sou a favor da gente precisar de se ajoelhar, se unir em oração, se unir em jejum. Ó, tem uma. Olha, eu vou ler um comentário de uma seguidora aqui, para o pessoal até que vai ver depois, que não tem como ver os comentários. Eu estou com um cunhado na UTI, entubado, e com outro com Covid em casa se tratando. É pesado. Nós vamos orar um pouco, nós vamos clamar, e todo mundo que tiver alguém com Covid vai escrevendo aqui, e eu também vou orar para você, por você, pela sua família, e a gente vai nos unirmos juntos. Hoje é dia de jejum, hoje é dia de clamor, hoje é dia de pegar o desejo do seu coração. Você consegue tirar sua dor só hoje e colocar a dor do outro no seu lugar? Vamos fazer só isso hoje. Amém? Eu vou ficar de olho aberto. Hoje essa oração eu vou fazer ela de olho aberto porque eu quero ver todo mundo que tiver alguém sofrendo por Covid. Vocês me falam que eu vou orando aqui e você vai orando na sua casa e terminando esse vídeo você continua em oração. Tire alguma coisa da sua refeição. O jejum é comida, tá? É alguma coisa, ou alguma refeição, ou alguma coisa da sua refeição. Pule uma refeição, pule o café da manhã, ou pule o lanche, né? Ou não toma um café, ou não come um bombom. Faz alguma coisa pela sua nação, porque o negócio tá feio, o bicho tá pegando. Só que o clamor dos justos pode alcançar o céu, e o Senhor pode sim tirar essa praga do nosso país. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todo que sofre, que o poder do Espírito Santo alcance todo mundo que está naquele hospital. Eu quero clamar sobre essa pessoa que está na UTI, entubada com Covid, e sobre essa outra que está em casa se tratando. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas estão precisando da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Eu quero te apresentar todo mundo que está na UTI. Eu quero declarar que no Brasil não vai faltar oxigênio. Eu quero declarar que em nome de Jesus, que o Senhor vai nos tomar em clamor e adoração. Eu quero declarar que neste país não vai faltar traqueostomia, não vai faltar tubo, não vai faltar ar. Senhor, o povo diz que o Brasil é o pulmão do mundo. Então agora nós vamos tomar essa palavra como autoridade e nós vamos declarar que em nome de Jesus o Senhor vai alcançar o nosso país com ar. Eu declaro o ar sobre o país. Ninguém vai morrer sem ar. Ninguém morre sufocado nesse país. Senhor, que os tubos sejam necessários. Que a gente consiga, Senhor, oxigênio. E que o povo que perece consiga cura. Eu declaro a cura. Eu declaro que esse mal vai sair do nosso país. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela graça do Senhor. Amém, querido. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Não deixe de pedir ao Senhor para que Ele entre com graça, com misericórdia e tira hoje a dor do seu coração e coloca a dor de quem está sofrendo de verdade. Porque tem gente que está morrendo. Você está sofrendo, mas você ainda está aí. E você pode sim levantar um pouquinho do clamor do seu coração por aqueles que estão morrendo sem ar. Morrendo sem ar e sem perspectiva de ter um ar, porque não tem. Vamos clamar pelo nosso país. Um beijo, fica com Deus e amanhã 5h45 eu tô aqui pra gente estar juntos com a presença de Deus, amém?